que nós vamos fazer para pelo menos ganhar conhecimento sobre o que acontece na presença da força quadrática? A gente vai resolver problemas mais simples ligados a isso. Vamos resolver dois problemas parciais, que são, o primeiro, o que eu chamo de movimento horizontal. E quando eu falo movimento horizontal, eu não estou mais pensando que esse movimento horizontal é a componente horizontal de um movimento de um projétil. Porque aí eu teria que envolver no movimento horizontal a componente vertical da velocidade. Então, imaginando que eu tenho no nosso laboratório didático, lá os carrinhos que andam sobre trilhos, e aí eu boto o trilho na horizontal, coisa que o aluno normalmente esquece de fazer, né? E aí quando ele bota o carrinho lá e vai fazer qualquer outra coisa, quando ele volta o carrinho já foi embora, né? Porque o trilho não está horizontal. Tem que garantir que o trilho esteja horizontal. Não é fácil porque esses trilhos são grandes, eles envergam, tem toda uma dificuldade experimental que o professor Newton Mansur é especialista em não só apontar, como resolver, felizmente. Muito bem. Então eu tenho o carrinho, dou uma velocidade inicial ao carrinho. E aí eu quero ver como é que vai ser o movimento dele. Não foi esse o problema que eu resolvi na aula passada? Só que eu resolvi com arrasto linear. Agora eu vou resolver com arrasto quadrático. Porque com o arrasto quadrático significa que a força produzida pela densidade do fluido é mais importante do que a força viscosa, o que corresponde à realidade. Então, agora esse problema se tornou real. O que eu tinha resolvido na aula passada era fictício. Só servia para o mundo de Reynolds baixo, sobre o qual o artigo da Nature fala lá, mas não para o nosso mundo. Parênteses, eu fiz esse trabalho experimental com uma aluna de Volta Redonda. Ela ficou surpresíssima com isso, porque ela esperava... Claro, o arrasto linear é muito mais fácil da gente resolver, né? Aí eu fiz essa proposta para ela. Vamos estudar como é que é o arrasto no laboratório didático. Ela fez o experimento, né? Enfim, levantou todo o perfil da velocidade desses carrinhos, com muito cuidado. E aí, toda feliz da vida, resolveu o problema do arrasto linear. Quando foi botar em cima, não dava certo. Aí com arrasto quadrático, enfim. Então, como é que é esse problema? Tem o carrinho, ao qual eu dou uma velocidade inicial. E só para eu não carregar a minha notação muito, eu vou esquecer que é um Vx, vou chamar de V0, tá? E aí eu vou resolver a equação de movimento desse carrinho que está sofrendo unicamente a ação do arrasto quadrático, que é uma força oposta à velocidade. Só isso. Bom, então como é que... Aliás, a equação já está escrita, né? É isso aqui, só que... Vou botar essa daqui, né? Onde V agora é o próprio Vx, porque não tem componente Y. Então eu vou escrever assim. M V ponto igual a menos C V quadrado. Legal? Pronto, esse é o problema que eu tenho que resolver. Mais uma equação diferencial na sua vida. Não há mais uma para o seu repertório. E aí, o que eu vou fazer aqui, aliás, eu já fiz isso no outro caso, é uma técnica que eu esqueci de dizer o nome, chama-se a técnica de separação de variáveis, que foi o que eu usei, aliás, para resolver aquela primeira equação diferencial, que agora a gente já sabe, é a equação diferencial que tem por solução uma exponencial. Claramente, essa aqui não vai ser uma exponencial, né? Que a derivada da função velocidade não é proporcional à própria função, é proporcional ao quadrado da função. E é porque aparecem esses quadrados aqui que essas equações diferenciais são ditas não lineares. Então, o problema do arrasto quadrático não só é um problema com componentes acopladas, como também é um problema que não é linear. Problemas que não são lineares podem, em algumas circunstâncias, dar origem a um fenômeno extremamente interessante na física contemporânea chamado de caos. Então, equações diferenciais, equações de movimento que não são lineares, podem produzir movimentos caóticos. Não é o caso aqui, mas vão aparecer ao longo desse semestre, né, alguns que podem provocar movimentos caóticos. Então, eu falei, vamos fazer separação de variáveis, é o nome dessa brincadeira. E assim, ó, eu vou jogar o M para o outro lado, porque eu não gosto de deixar ele sozinho aqui, vai ficar assim, dv dt, e lá vou eu passando da notação ponto para a notação ddt,
né? E no caso aqui fica mais fácil você entender por que eu chamo isso de separação de variáveis. Isso aqui é igual a menos C sobre M, V quadrado. E aí, separar variáveis significa... Veja que nessa equação comparecem dois tipos de coisas desconhecidas. O C e o M são conhecidos. O M é a massa do meu carrinho. O C é o coeficiente lá da força quadrática, supostamente é conhecido, porque depende da densidade do fluido, da dimensão do carrinho, né? Sabe isso. O que é desconhecido aqui é a velocidade, de que forma ela depende do tempo. Então essas são as duas ditas variáveis desse problema. Separar variáveis significa usar o sinal de igual para deixar de um lado só uma variável e do outro lado só a outra. Isso é fácil de fazer porque, olha só, aqui eu tenho dv sobre dt, vou jogar o dt para o lado de lá, então o dt vai ficar sozinho do lado direito e vou passar o v quadrado para cá. Pronto, estão separadas as variáveis. Aparta a briga, não é verdade? Um para cada lado. Aqui ficou, ó, dv sobre v2 igual menos c sobre m dt. Esse procedimento que eu acabo de fazer na sua frente, um procedimento, digamos, vamos ser honestos, né? Absolutamente bobo, tem o fantástico nome de processo de separação de variáveis. Então, ó, resolva uma equação diferencial por separação de variáveis. Aí, ó, é isso. É? E agora o que eu faço? Agora eu posso integrar. Essa é a vantagem de separar variáveis, porque agora, como cada lado depende de uma variável diferente, eu vou integrar dos dois lados com facilidade. Lembrando que daqui para frente, eu vou chamar de V a velocidade final num certo intervalo. Aí vem toda aquela parada que o Zé Vitor não consegue olhar, assim, putz, lá vem ele de novo com a história dos velhinha, telinha, não sei o quê, né? Então lá vou eu. Isso aqui é integral. Desde V0 até V, de dv' sobre v' quadrado, isso tem que ser igual a menos c sobre m, eu já estou tirando da integral, porque são constantes, a integral de 0 a t de dt'. Ah, bom, muito bem. Eu tinha feito isso no caso linear, né? Sem ter chamado a atenção para esse nome tão chique, né? Mas o que eu fiz lá foi exatamente isso também. Agora o nosso problema é integrar 1 sobre uma coisa ao quadrado. O que resulta essa integral? Menos 1 sobre v'. Então a integral disso aqui é menos 1 sobre v' nos limites de v0 até v. Do outro lado, qual é a função que eu estou integrando? 1. A função que eu estou integrando é a função constante 1. A integral da função constante 1 é, nesse caso, quando eu estou chamando a variável de integração de t', é t'. Então isso aqui é t' entre os limites 0 e t. E lá vou eu brincando de mudar de notação de um lado para o outro, para você se acostumar com todas as possibilidades que você tem na sua vida enquanto físico ou professor de física. Tá bonito? Então vamos lá. Substitua o limite superior, dá menos 1 sobre v. Substitua o limite inferior, menos 1 sobre v. Tem dois menos na parada, então eu vou escrever isso assim, ó. 1 sobre v0, menos 1 sobre v. Alguém ficou triste? Do outro lado ficou menos c sobre m, t. Ah, mas não estou satisfeito ainda, eu quero v e não 1 sobre v. E aí, como é que faz? Joga para lá, joga para cá. Vou usar o mesmo truque que eu usei agora há pouco. Eu vou passar, esse cara está com sinal de menos, eu vou passar ele para a direita. Ele vai com o sinal de mais. Esse aqui vai passar para o lado esquerdo, vem com o sinal de mais. Depois eu troco um pelo outro, porque eu quero deixar o 1 sobre v do lado esquerdo do sinal de igual. Então ficou 1 sobre v igual a 1 sobre v0 mais c sobre m, t. Bom, em algum momento eu vou ter que inverter essa fração para ter o v no numerador, né? Para inverter essa fração, isso aqui tem que virar uma fração só, e não uma soma de frações. Como é que eu somo frações para poder inverter depois? Eu vou deixar o v0 no denominador e vou escrever assim, ó. Olha a canalice que eu vou fazer, ó. Vou botar o v0 sozinho aqui, 1 mais c
V0 T sobre M. Percebeu a canalice que eu fiz? Eu poderia ter multiplicado esse por M, esse por V0. Ao invés de fazer isso, eu botei desse jeito. Grudei esses carinhas aqui e você já vê o que vai acontecer. Olha só o que vai acontecer. O que eu iria fazer, Pedro, normalmente, assim, uma pessoa comum, faria assim, multiplicaria essa aqui, tudo embaixo e em cima por M, embaixo e em cima por V0. Ia ficar MV0 no denominador. Eu não quero, eu quero deixar só o V0. Aí o que eu fiz foi uma canalice. Foi assim, ó. Eu escrevi isso aqui como sendo CV0 sobre M sobre V0. Tá vendo? Tem o V0 com V0 dá C sobre M. Tá? Só para deixar o V0 isolado lá. Você vai ver a gracinha disso já já. E quando eu inverter, vai aparecer o V igual a V0 com alguma coisa. Então o V0 tem um papel principal, né? Um papel legal aqui. Agora, olha para esse numerador. Qual é a dimensão do numerador? Sem dimensão. O numerador é adimensional. Né? Um é adimensional, somado com alguma coisa. Somar tem que ser adimensional. Então esse bicho aqui tem que ser adimensional, não é? Se ele tem que ser adimensional, você vê uma combinação dos elementos desse problema que tem uma dimensão interessante? CV0 sobre M. CV0 sobre M tem que ter dimensão de quê? De inverso de tempo, não é verdade? Para que multiplicado por um tempo dê adimensional. Ou melhor ainda, se você inverter isso aqui, M dividido por CV0 tem que ter dimensão de quê? De tempo. Adivinha como é que eu vou chamar esse tempo? Esse é o tempo característico do meu problema. Mas é sempre assim que a gente faz. Olha como a gente repete as mesmas coisas. Você olha para o seu problema, pega os parâmetros que determinam o problema, descobre qual é a combinação deles que tem dimensão de tempo. Esse vai ser o tempo característico do seu problema. E você vai ver o papel que ele vai ter aqui. Pois não? V0 é uma constante, né? V0 é uma constante porque é a velocidade inicial. É a velocidade inicial. Quer dizer, esse problema começa assim. Como é que eu caracterizo ele? Um carrinho de massa M, ao qual eu dou a velocidade inicial V0, andando sob a ação de uma força quadrática CV². Então, C, V0 e M são as três coisas que determinam o problema. E essas três coisas juntas vão determinar um tempo característico. Então, isso aqui fica 1 mais T sobre tal, ou adimensional aqui, já aí, V0. E agora, acabou. V como função de T é igual a V0 sobre mais T sobre tal. Vamos conferir se esse resultado está de acordo com o que a gente sabe desse problema. Quando T for zero, qual é o valor da velocidade? Oi? V0, como tinha que ser, né? Está aqui, ó, T igual a zero. Esse tal, qual é o papel dele? Ele está me dizendo qual é a escala de decréscimo da velocidade. Olha só, deixa passar um tempo t igual a tal. O que vai acontecer com a velocidade? Vai ser a metade do que ela começou. Certo? Lembra que o tempo tal, quando nós estamos em presença de um sistema no qual a velocidade decresce exponencialmente, lembra disso? O tempo tal estava ligado ao tempo necessário para a velocidade cair para um fator que é 1 sobre E, 1/3 do valor original. Aqui, o decaimento não é exponencial. Isso aqui é um decaimento polinomial. Aqui é um polinômio aqui embaixo. Qual que você acha que é mais veloz? Um decaimento exponencial ou um decaimento polinomial? Exponencial é mais veloz. E nós vamos ver o reflexo disso já já. Porque o nosso próximo passo qual é? Descobrir a velocidade. O que falta para resolver o problema? Descobrir a posição.